Amém. Estamos de volta depois de 2 semanas fora, né? 2 semanas de descanso, de férias aí que o Senhor nos concedeu. Mas eu estava sentindo falta de estar de volta com os irmãos, de compartilhar a palavra do Senhor. Nós terminamos uma porção do Evangelho de Lucas no último dia que eu preguei. E nós vamos começar a carta de Paulo aos Filipenses. Só que antes disso, nós vamos começar aí na primeira semana de setembro. Mas antes disso, eu queria que nós refletíssemos em um tema um pouco específico e muito importante para nós, que é o culto que Deus reconhece. O culto que Deus quer que nós prestemos a Ele. Então, por favor, abra sua Bíblia, profeta Miqueias, capítulo 6, nós vamos ler do versículo 6 até o versículo 8. Miqueias, capítulo 6, dos versos 6 até o versículo 8. É um dos profetas menores aí, bem pequenininho no meio dos outros. Depois de Jonas, Miqueias, antes de Naum e Abacuque. Amém? Miqueias, capítulo 6, dos versos 6 ao versículo 8. Hoje, desde manhã, a gente está com esse movimento todo, né? Não sei se é uma comemoração, se é uma manifestação, mas tem um buzinaço aí, desde de manhã até agora à noite. Oi? É uma festa na cidade, né? Amém, mas não vai nos atrapalhar aqui. Miqueias, capítulo 6, dos versos 6 até o versículo 8. Vamos ler com fé a palavra do Senhor. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano. Agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo, pelo pecado da minha alma. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti. Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado pela tua palavra. Nos dá entendimento dela, Senhor, para nós refletirmos o que o Senhor verdadeiramente quer de nós. Não uma religiosidade falsa, não um ativismo religioso, mas um coração prostrado diante do Senhor. Um coração que pratica a justiça, que ama a misericórdia e que anda humildemente com o Senhor, o nosso Deus. Nos ensina mais uma vez pela tua palavra, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Se nós voltarmos um pouquinho atrás, no finalzinho das mensagens de Lucas, os últimos eventos do ministério de Jesus na Galileia, na visão desse evangelista, no capítulo 9, estão repletos de ensinamento em relação à vaidade humana e em como Jesus rejeitava isso. Primeiro, dos versos 43 ao 45, Jesus novamente prediz a sua morte, dizendo que o Filho do Homem seria entregue nas mãos dos homens. E a resposta dos discípulos foi um silêncio sobre o fato e o medo de perguntar alguma coisa sobre o que estava acontecendo. Em seguida, no mesmo capítulo 9 de Lucas, dos versos 46 a 48, os discípulos começam a discutir entre eles sobre quem seria o maior ou quem seria o melhor. E por fim, nos versículos 49 e 50, os discípulos impedem que um homem, por ciúmes, expulsar demônios em nome de Jesus. Simplesmente pelo fato daquele homem
não fazer parte dos 12 discípulos. Sabe por que os discípulos faziam isso? Sabe por que nós, os humanos, vivemos fazendo coisas desse tipo? Porque o mundo está quebrado. Por causa do pecado que entrou no mundo. E o pecado faz isso conosco. O pecado faz a gente achar que a gente é melhor do que na realidade a gente é. O pecado faz a gente virar as costas para o irmão. O pecado faz a gente impedir que o outro sirva a Deus, porque não faz parte do nosso grupinho preferido. O pecado nos impede de ter um relacionamento verdadeiro com Jesus. Faz com que nós enxerguemos muito mais de nós e muito menos de Jesus. Enquanto a gente deveria agir o contrário. Deveríamos valorizar muito mais ao nosso Deus do que a nós mesmos. O ser humano é assim. Vive achando que é imprescindível, que é o melhor. Vive se autopromovendo, se autojustificando. Quem nunca ouviu frases como essa? Ah, se não fosse eu nessa família, nada ia acontecer. Ou então, né? Essa é a clássica das mães. Vocês vão ver o que vai acontecer quando eu morrer. Vocês vão ver como que vocês vão agir aqui se eu morrer, né? Essa é bem clássica. Ah, se não fosse eu, essa empresa já teria aberto falência. Ou então, essa é a pior de todas. Se não fosse eu, essa igreja aqui já tinha fechado. Veja só, por aí vai. A arrogância e a presunção do nosso coração. Havia um homem na igreja que era líder de um ministério social de distribuição de cestas básicas para quem precisava receber. Ele organizava tudo, as listas, as compras. Ele motivava as pessoas para trazer os mantimentos para serem doados. Sempre falava com aquele ar de arrogância, meio sério, meio orgulhoso. Se não fosse eu, esse ministério já teria acabado há muito tempo. Um dia, esse sujeito precisou viajar de emergência por causa de um problema de saúde grave na família. E ele precisou ficar 2 meses fora. Imagina a situação desse homem. Ele ficou aflito, porque ele achava que tudo ia parar na igreja, porque ele precisava ficar 2 meses fora. Então, antes de ir embora, ele deixou recados, deixou números, fez listas. Quase, sabe aquela pena de entregar, aquele medo de sair e as coisas não andar do jeito que ele queria que acontecesse? No fundo ele pensava, agora eles vão dar valor em mim. Agora eu quero ver como que eles vão se virar aqui na igreja sem mim. 2 meses se passaram, ele voltou, e quando ele chegou no culto, ele viu uma pilha de cestas básicas muito maior do que aquela que ele arrecadava. Ele viu pessoas testemunhando como tinham sido ajudadas, e o pastor agradecendo a todos os irmãos que juntos haviam se mobilizado para cobrir a ausência dele. Foi então que o homem descobriu que um grupo de irmãos sempre vai estar por trás de tudo o que acontece, sem aparecer, mas contribuindo com recursos e com força de trabalho. Naquele dia, aquele homem sentiu um belo de um aperto no peito. E ele percebeu que não era ele que sustentava aquele ministério, mas é Deus que conduzia e que mobilizava as pessoas que não faziam questão de aparecer. E no meio do seu orgulho ferido, ele orou baixinho: Senhor, perdoa o meu coração soberbo. E é justamente aí que Miqueias 6, do 6 ao 8, vai entrar com força no nosso coração. Vai nos ensinar qual é o verdadeiro culto que Deus reconhece. O povo, assim como o sujeito da nossa história, e como os discípulos em Lucas 9, pensava que Deus estava mais interessado no tamanho da oferta, ou no destaque das ações deles, do que na essência do coração.
Eles acreditavam que com mais sacrifícios, mais azeites, mais carneiros, ou traduzindo para hoje, com mais horas de serviço, com mais atividades, com mais visibilidade, eles poderiam conquistar o favor de Deus. Mas o Senhor quebra essa lógica dizendo: eu não quero a sua performance, eu quero a sua vida. Não é sobre quanto você faz, mas sobre como você vive diante de Deus. O tema central da pregação de hoje é esse aqui. Deus não se agrada de rituais vazios ou ofertas grandiosas, mas Ele se agrada de um coração que vive em justiça, em misericórdia e humildade diante dele. O culto que Deus reconhece não é medido pela grandiosidade do que nós apresentamos, mas pela autenticidade do nosso relacionamento com Deus. Justiça, misericórdia e humildade são muito mais do que virtudes. São expressões visíveis de um coração que entendeu verdadeiramente quem é Deus. E quem somos nós? Não é nada sobre nós, é tudo sobre Ele. Aliás, foi para isso que nós fomos criados. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Se nós olharmos para a palavra de Deus em João capítulo 1, versículo 5, o Senhor Jesus disse que sem Ele, nada nós podemos fazer. Sem Jesus, a gente não pode fazer nada. Isso significa que não existe obra, serviço, música, culto ou atividade que seja verdadeiramente aceitável diante de Deus, se não fluir da comunhão viva com Cristo. Prestarmos um culto genuíno ao Senhor tem muito mais a ver com Ele do que conosco. Muito mais com buscar a presença de Deus em oração, adorá-lo com sinceridade, em espírito e em verdade, do que conseguir as nossas preferências e os nossos estilos pessoais. Irmãos, quando nós entendemos isso, o nosso foco muda. Nós não nos preocupamos mais com quem está vendo ou aplaudindo, mas nós nos preocupamos com quem está recebendo a nossa glória e o nosso louvor. O culto deixa de ser uma vitrine para o ego e se torna uma resposta humilde e sincera à graça de Deus. E é esse culto, centrado em Jesus, dependente dele e moldado pela sua palavra, que o Senhor reconhece e se agrada. Quando nós nos agarramos à ideia de que somos indispensáveis, nós não só roubamos a glória que pertence a Deus, como também nós nos afastamos da simplicidade que é andar com Jesus. Por isso, diante desse texto, nós precisamos nos perguntar: será que o que nós estamos oferecendo a Deus tem sido um reflexo do nosso amor e obediência, ou apenas uma vitrine para nós mostrarmos o quão bom nós somos? Talvez hoje seja o dia de deixarmos de lado a autopromoção religiosa e abraçarmos de verdade a vida de justiça, de misericórdia e humildade que o Senhor tanto deseja ver em nós, que a palavra de Deus nos confronta a fazer. Porque no final, o culto que Deus reconhece não é aquele que impressiona as pessoas, não é aquele que massageia o meu ego, não é aquele que agrada o meu coração, mas é aquele que adora ao Senhor em espírito e em verdade. Essa é a ideia central da pregação de novo. Mais uma vez, Deus não se agrada de rituais vazios ou ofertas grandiosas, mas de um coração que vive em justiça, misericórdia e humildade diante dele. Então vamos mergulhar no texto de Miqueias. Deixa a sua Bíblia aberta. Primeiro nós vamos ver o peso inútil das ofertas vazias. Versículos 6 e 7. O peso inútil das ofertas vazias. Vamos ler novamente aí. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei antes o Deus excelso? O povo de Israel estava perguntando. Com o que eu vou me apresentar diante de Deus? O que eu vou levar para Deus?
O que eu vou ofertar a Deus? Um Deus que é excelso. Eu vou vir diante dele com holocaustos, com bezerros de 1 ano, com bezerros novos, com primogênitos dos bezerros? Eu vou vir perante o Senhor com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Será que o Senhor vai se agradar de milhares de carneiros? Ou então, será que Deus vai se agradar com dezenas de milhares de ribeiros de azeite? Será que Deus vai se agradar em eu dar o meu primogênito pela minha transgressão? Ou então o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? São perguntas importantes aqui. Quem pergunta está exagerando aí, né? Ele está colocando coisas em grandiosidades, né? Ele começa falando, será que Deus vai se agradar se eu der um bezerro de 1 ano? Ou então, será que Deus vai se agradar em eu entregar dezenas de carneiros? Ou então, será que Deus vai se agradar com azeite, que é caro? Eu vou dar dezenas de milhares de rios de azeite? Ou então, será que Deus vai se agradar se eu entregar a Ele o que eu tenho de melhor, que é o meu primogênito, o meu filho primogênito? Ou então, será que Deus vai se agradar em eu machucar o meu próprio corpo para pedir perdão pelo meu pecado? O contexto dessa passagem é bem interessante. Tem a ver, obviamente, com o povo de Israel e o que eles pensavam ser o correto para adorar a Deus. O capítulo 6 de Miqueias começa com uma cena judicial, uma cena jurídica, de um julgamento simbólico. Deus convoca os montes, as colinas, como testemunhas de um julgamento contra o seu povo. Nos versículos 1 e 2. O Senhor recorda os seus atos redentores na história de Israel, nos versículos 3 a 5. Ele enfatiza que não há falha em seu amor ou fidelidade. Volta um pouquinho aí na sua Bíblia. Olha os versículos anteriores aí. Vamos ler rapidamente os 5 primeiros versículos aí de Miqueias. Escutem agora o que diz o Senhor. Levante-se, defenda a sua causa diante dos montes, e que as colinas ouçam a sua voz. Ó montes, escutem as controvérsias do Senhor. E vocês, duráveis fundamentos da terra, prestem atenção, porque o Senhor tem uma controvérsia com o seu povo e entrará em juízo com Israel. Meu povo, o que foi que eu lhe fiz? E como foi que eu o levei a ficar cansado? Responda! Pois eu o tirei da terra do Egito e o resgatei da casa da servidão. Enviei diante de você Moisés, Arão e Miriam. Meu povo, se lembre do que Balaque, rei de Moabe, havia planejado e do que Balaão, filho de Beor, lhe respondeu. Lembre-se também do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que você conheça os atos da justiça do Senhor. Então, os versículos 6 e 7, o profeta expõe por meio de perguntas retóricas a postura equivocada do povo, que pensava agradar a Deus com sacrifícios cada vez maiores, mais exagerados. E no versículo 8, o texto conclui com a resposta clara e definitiva do que Deus verdadeiramente quer do seu povo. Ele quer um viver justo, amor leal, comunhão humilde com Ele. O profeta Miqueias, ele profetizou no século 6 a.C., nos dias dos reis como Jotão, Acás e Ezequias, em meio a um período de corrupção política, exploração econômica e um culto formalista. Israel e Judá haviam transformado a adoração em mera formalidade ritual, desconectada da vida prática. O culto era oferecido, mas a justiça, o amor, a fidelidade e a aliança eram negligenciados. Algo especialmente grave em uma sociedade onde a lei já
estabelecia que o amor de Deus ao próximo estava acima dos ritos vazios. É o texto que nós lemos na abertura do culto de hoje. Não é nada diferente do que a gente vê hoje, não é verdade? Em que muitos ainda confundem culto com espetáculos, piedade com agenda cheia, espiritualidade com falsa aparência de santidade. Continuamos caindo na tentação de medir a nossa devoção pelo tamanho das nossas atividades, pelo quanto nós fazemos ou investimos, quando o Senhor está olhando para a intenção do nosso coração, para a vida que nós levamos fora do momento de reunião no templo. Irmãos, é possível encher o calendário de eventos, aumentar o volume da música, multiplicar as ofertas e mesmo assim estarmos distantes de Deus. O problema não é a oferta em si, mas quando ela se torna substituto da obediência. É o mesmo caso de um pai que é distante dos filhos, que nunca aparece, que faz tudo, que nunca se dedica ao filho, e quando chega perto do filho ele quer comprar o carinho, o afeto do filho, levando presentes. Será que dá para lubridiar um Deus que é todo-poderoso, que sabe todas as coisas, tentando falar para ele que eu sou bom porque eu faço tal e tal coisa, porque eu dou tal e tal coisa? Nós precisamos refletir sobre isso. O problema, então, está mais na intenção do nosso coração do que nas coisas que verdadeiramente nós fazemos. Quando o culto é reduzido à mera formalidade, ele perde a sua ligação com a justiça, a misericórdia e a humildade que o Senhor deseja como adoração. E ele se torna pesado e inútil. Pesado porque tenta sustentar uma imagem que Deus nunca pediu. E inútil porque não alcança o propósito para o qual nós fomos criados, que é glorificar a Deus e gozá-lo para todo o sempre. E é justamente contra isso que Miqueias levanta a sua voz, chamando o povo de Deus de volta ao que realmente importa. E é isso que a palavra de Deus faz para nós hoje. Como tem sido o nosso culto para o Senhor? Um culto dessa forma é como o crente que nunca se envolve, não serve, não se importa com as necessidades do próximo. Participa dos cultos na igreja quando dá, quando não tem nada mais importante para fazer, mas pensa que uma oferta mensal no envelope resolve a sua relação com Deus. Esses gestos até podem ter algum valor material, mas não substituem o que realmente Deus quer de nós. Relacionamento vivo, compromisso prático, um coração alinhado com a vontade do Senhor. É isso que Miqueias está denunciando. A falsa ideia de que dá para comprar a aprovação de Deus com atos pontuais, enquanto a vida permanece desconectada dele. É muito comum a gente pensar, né? Por que às vezes Deus não permite que a gente tenha certos confortos na vida? Eu conheço gente que tem possibilidade de, cada final de semana, estar viajando para um lugar diferente. Se quiser jantar em São Paulo um dia, no Rio de Janeiro no outro, em Salvador no outro, ele pode ir. Mas é gente piedosa, que na hora de momento de adoração a Deus, ele está fiel e presente na reunião com a igreja. Mas agora imagina, muitos de nós, que se Deus nos desse uma condição financeira boa, será que nós nos reuniríamos como igreja no domingo para, junto com o corpo de Cristo, adorarmos ao Senhor? Será que se Deus nos desse uma casa no campo, uma casa na praia, uma casa em tal lugar, será que eu priorizaria a obra do Senhor? Será que eu priorizaria o culto
a Deus? Nós precisamos refletir um pouco sobre isso. Jesus não denuncia esse tipo de culto ao confrontar os fariseus em Mateus 15, versículo 8 e 9, citando as palavras do profeta em Isaías 29, 13. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens. O culto que Deus reconhece não nasce da compensação, mas nasce da comunhão. Não é movido por culpa ou vaidade, mas por amor e por obediência a Ele. Nós podemos dizer que o discurso da autojustificação denunciado por Deus em Miqueias 6, 6 e 7 é um retrato do coração humano tentando barganhar com Deus. O profeta Miqueias se coloca no papel de um israelita adorador que busca por meio de ofertas reconciliar-se com o Senhor. O problema é, mesmo na forma mais nobre, bezerros de um ano, que era o sacrifício de melhor qualidade, descrito em Levíticos 9, versículo 2 a 3. Mesmo assim, esse ato não estava atingindo o alvo. É dedicação aparente, sem entrega real. No Antigo Testamento, holocaustos eram símbolos de entrega total. O animal representava o ofertante. Mas se a vida por trás da oferta não refletia obediência e temor, o sacrifício se tornava apenas uma encenação. É isso que Jesus denuncia quando ele entra no templo em Jerusalém e ele pega um chicote e ele começa a açoitar aqueles que estavam negociando dentro do templo, que ele começa a virar mesas e a soltar animais ali. Por quê? Eles estavam negociando animais, eles estavam promovendo o comércio com o que seria apresentado para Deus, mas eram todos ritos vazios, que não refletia um coração verdadeiro que estava fazendo aquilo em adoração genuína ao Senhor. O próprio Deus, que já havia declarado por meio de Samuel, eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Agora estava confrontando de novo as ofertas que aquele povo estava entregando para Deus. O culto que eles estavam prestando para o Senhor. O versículo 7 utiliza uma linguagem hiperbólica, exagerada. Milhares de carneiros, 10.000 ribeiros de azeite, para mostrar que mesmo que alguém fosse capaz de apresentar sacrifícios absurdamente grandiosos, se não partir de um coração sincero, não vale para nada. O ponto aqui é claro, não se trata da quantidade, mas da qualidade espiritual. Não da pompa do altar, mas da postura do coração. Esse princípio atravessa toda a Escritura. Oséias 6,6 que nós lemos hoje resume isso. Pois misericórdia eu quero e não sacrifício. E o conhecimento de Deus é mais precioso do que os holocaustos. Jesus repete essa declaração em Mateus 9,13, em 12,7, para lembrar que a verdadeira adoração não pode ser separada da prática da justiça e da compaixão. Por isso que o sacrifício perfeito é o próprio Senhor Jesus, que a si mesmo se entregou naquela cruz. Por isso que a salvação é pela graça, mediante a fé, e não vem de nós, para que a gente não vá dizer que a gente está sendo salvo porque a gente é bom, porque a gente merece, porque a gente está fazendo por merecer a salvação. A salvação não é por acúmulo de rituais ou por méritos humanos. A salvação é porque Jesus pagou o preço naquela cruz pelo nosso pecado. Tudo que era exigido pela lei, cada cordeiro, cada oferta, cada gota de sangue derramado, apontava para o Cordeiro perfeito, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Em Jesus, justiça e misericórdia se encontram e a exigência divina é plenamente satisfeita. Salmo 85, versículo 10.
É por isso que Isaías denunciou um povo que multiplicava ofertas, mas mantinha mãos cheias de sangue e corações distantes de Deus. Na cruz, o Senhor Jesus se ofereceu não apenas por um ritual, mas a si mesmo, de forma perfeita e completa, abrindo um caminho de reconciliação com Deus, que não depende de nossa performance, mas depende da obra dele consumada naquela cruz. Isso confronta a mentalidade comum de que o muito fazer ou o muito dar compra a aprovação divina. Hoje nós não apresentamos carneiros ou ribeiros de azeite, mas nós podemos cair no mesmo erro com cultos suntuosos, doações generosas, horas de serviço, envolvimento em ministérios, obra social de respeito, projetos sociais que envolvem as pessoas carentes da cidade inteira. Tudo isso é bom, mas não é o essencial. Pois sem uma vida rendida, de fato, ao Senhor, nada disso tem valor diante de Deus. Porque serão obras de palha, denunciadas em 1 Coríntios 3, versículo 12 ao 15, onde Paulo alerta que no dia de Cristo o fogo provará qual seja a obra de cada um, e que tudo que não for edificado sobre o fundamento que é Jesus vai ser consumido pelo fogo e não vai ter nenhum valor. O culto que Deus reconhece não é medido pelo brilho externo, mas pela obediência sincera e pela fé viva que se expressa em amor, justiça e humildade. Sem isso, irmãos, até as maiores realizações religiosas se tornam apenas fachada, incapazes de permanecer diante do olhar santo do Senhor. Existe tanta preocupação em ver uma igreja grande, lotada de pessoas. E para conseguir isso, negligencia-se a pregação do Evangelho, negligencia-se a palavra de Deus, promove modismos, promove-se shows, espetáculos, discursos que só massageiam o ego, tudo isso na tentativa de lotar uma casa, um templo, com muita gente, com muitos carros parados na porta, que tragam status, que tragam curtidas nas redes sociais. Mas será que verdadeiramente estão agradando a Deus com o culto dessa forma? Será que muitas das vezes a gente não fica entristecido porque nós nos reunimos com pouca gente? Mas às vezes a gente se esquece que pouca gente reunida pode estar muito mais comprometida com Deus, com o coração muito mais quebrantado diante do Senhor, prestando um culto genuíno ao Senhor, do que uma multidão reunida por motivos diversos, que não seja o Senhor Deus. Então não importa a quantidade de pessoas reunidas, o que importa é a motivação de cada coração. Se verdadeiramente é um culto que agrada ao Senhor, ou se é ofertas vazias que têm um peso inútil diante de Deus. A gente pode se sobrecarregar com atividades religiosas e ao mesmo tempo negligenciar a oração, a vida devocional e o amor ao próximo. É o perigo de substituir comunhão por performance, entrega real por teatralidade espiritual. Teatralidade espiritual. O culto que Deus reconhece é aquele que nasce de um coração quebrantado. Porque o Senhor conhece todas as coisas. Conhece até a intenção do nosso coração. Se você tem ofertado generosamente ao Senhor e tem feito isso para louvor e glória do nome do Senhor, continue firme, porque é o Senhor que está recebendo o seu louvor e a sua adoração. Se você a cada semana tem dedicado tempo no serviço para o Senhor, para a igreja, continue fazendo isso de todo o seu coração. Mas se você tem feito alguma coisa para simplesmente ser notado pelas pessoas,
eu te aconselho a parar de fazer. Porque Deus não está recebendo um louvor que nasce de um coração egoísta, que quer fazer algo apenas por coisas passageiras dessa terra. O Salmo 51, 16 e 17 que nós lemos diz: pois não se comprases em sacrifícios, do contrário eu os daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, coração compungido e contrito. O Senhor Deus não vai desprezar. Por isso que encontra na cruz de Cristo não apenas perdão, mas também o padrão de humildade e obediência que Deus quer de nós. Isso é a ideia central da carta de Paulo aos Filipenses. No capítulo 2, versículos 5 a 8. Tendes em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. É ao Senhor Jesus que nós devemos nos imitar e tornar parecido a cada dia. Diante de tudo isso, reforçamos o ponto crucial. Deus não quer rituais vazios, nem sacrifícios exagerados, mas Ele quer um coração rendido ao Senhor. Esse é o caminho simples da verdade. No segundo ponto aí da pregação. O caminho simples da verdadeira adoração. O último versículo do texto aí. É aqui que o versículo 8 entra como a resposta definitiva à religiosidade superficial. Depois que Deus expõe a vaidade, a falha das ofertas humanas, o profeta agora revela o caminho simples da verdadeira adoração. Olha para o texto aí de novo. Miqueias nos mostra claramente o que agrada a Deus de fato. Viver em justiça, amar a misericórdia e andar com humildade com Deus. De novo, viver em justiça, amar a misericórdia, andar humildemente com Deus. É a resposta definitiva de Deus à religiosidade vazia que foi provocada nos versículos anteriores. Aqui o profeta sintetiza toda a lei em 3 exigências que não pode ser separada. É como um tripé, que se eu tirar uma parte, a estrutura desmonta. São 3 coisas que Deus quer de nós: viver em justiça, amar a misericórdia, andar humildemente com Deus. O Senhor busca amor e obediência de coração, e não rituais ou atitudes aparentes. Sem justiça, a misericórdia se torna sentimentalismo. Sem misericórdia, a justiça se torna legalista. Sem humildade diante de Deus, tanto a justiça quanto a misericórdia se perdem na arrogância espiritual. Praticar a justiça significa fazer o que é certo no dia a dia, ser honesto, cumprir suas responsabilidades, tratar as pessoas com respeito, defender aqueles que são injustiçados ou vulneráveis. Não é apenas seguir regra, mas agir de forma correta em todas as situações da vida. A justiça não se limita ao cumprimento da lei, ela se manifesta em honestidade, em equidade, em defesa dos fracos e oprimidos, a não se calar diante do mal e da injustiça. Amar a misericórdia vai além do simples cumprimento da justiça. Envolve bondade, lealdade e generosidade ativa. É a disposição de agir com compaixão, mesmo quando não tem obrigação de fazer isso. Isso reflete o caráter de Deus nas nossas atitudes. Jesus amplia a lei nesse sentido,
ensinando que não basta cumprir o mínimo exigido. Foi o próprio Jesus que disse em Mateus 5,41: se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, caminhe com ele 2. E ele nos chama a amar os inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. O Senhor Jesus nos convoca a irmos além. Ele também exemplifica a misericórdia prática na parábola do bom samaritano, em Lucas capítulo 10, do versículo 30 ao 37, quando ele ensina que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. Mateus 22, do 37 ao 40. Então, meus irmãos, a misericórdia é a ação que vai além do legalismo. É generosidade e compaixão ativas, refletindo o coração de Deus. A misericórdia deve ser amada, internalizada, e não apenas praticada como uma religião. Aliás, tem religiões que praticam atos sociais muito mais do que nós, mas de forma totalmente equivocada, porque eles acham que quanto mais boas ações eles estão fazendo, mais eles estão se purificando diante de Deus e melhorando a sua vida. Isso não tem nada a ver com o Evangelho. O Senhor Jesus já fez tudo por nós. Nós somos salvos por Jesus pela graça, de graça. E como nós somos salvos, a gente não pode fazer outra coisa que não seja transformar isso em misericórdia, em amor pelas outras pessoas. É por isso que nós somos generosos. É por isso que nós abençoamos a vida de quem necessita. Não porque a gente quer alcançar o favor de Deus, mas porque nós somos gratos, porque nós fomos alcançados pelo Senhor. Andar humildemente com Deus expressa a necessidade de reconhecer a nossa dependência total do Senhor. Essa palavra única no Antigo Testamento indica cuidado, modéstia e reverência ao caminhar diante de Deus. Ninguém é capaz de praticar a justiça e a misericórdia sem antes estar bem pertinho de Deus. Porque o Senhor é a fonte de toda a justiça e misericórdia. Quanto mais perto de Deus eu estiver, mais fácil vai ser para mim ser justo e ser misericordioso. Porque o Senhor Jesus é assim. Ninguém é capaz de praticar justiça e misericórdia longe de Deus. Mas como pecadores arrependidos, confiando na graça e na direção divina, a cada dia nós nos tornaremos mais parecidos com Jesus, também na nossa maneira de agir. A humildade agora não é apenas uma virtude isolada, mas a base sobre a qual a justiça e a misericórdia se tornam possíveis. Esse tripé aí da palavra de Deus mostra que a verdadeira adoração envolve simultaneamente relacionamento com Deus e relacionamento com o meu irmão, relacionamento com o próximo. A obediência a Deus se manifesta na vida prática, defender o fraco, ser fiel nas responsabilidades cotidianas, cumprir a minha palavra, mostrar amor, mostrar generosidade para quem precisa. No Novo Testamento, Jesus confirma esse princípio, unindo a justiça e a misericórdia do amor à humildade. Lucas 10, 25 a 37, narra a história que é bem contada do bom samaritano. Que aquele que verdadeiramente demonstrou compaixão pelo próximo não foi um sacerdote, não foi um fariseu, não foi um estudioso da lei, mas foi aquele que era mais desprezado pelos judeus, que era um samaritano. O ensinamento é: ame o seu próximo, da mesma forma como você ama a você mesmo. Tem gente que usa esse versículo para falar que a gente tem que amar mais a gente, né? Mas é justamente o contrário. Jesus está dizendo: você é tão egoísta, você gosta tanto de você, você ama tanto a você, que na hora que você for amar o próximo, ame o próximo do mesmo jeito que você é egoísta.
Do mesmo jeito que você se ama tanto assim, então ama o próximo desse jeito. É um puxão de orelha para nós, para deixar de olhar para o próprio umbigo e passar a olhar para a necessidade do outro. A pergunta da personagem foi: quem que é o meu próximo? E Jesus prossegue dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos de alguns ladrões. Este, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. Da mesma maneira, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Então, certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele. Aplicou-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida desse homem, e se você gastar algo a mais, eu farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: qual dos 3 homens parece ter sido o mais próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai lá e faça o mesmo. Irmãos, a verdadeira adoração começa com o coração rendido à graça de Deus em Cristo Jesus. Nós não somos salvos pelos nossos esforços, pelas nossas ofertas ou pelas nossas obras, mas pela fé no sacrifício perfeito de Jesus. Quando nós entendemos que Ele pagou o preço por nossos pecados, a nossa vida passa a refletir a obediência, a justiça e a misericórdia, não por obrigação, mas por gratidão. Cada ato de amor ao próximo, cada gesto de compaixão, cada escolha de humildade diante de Deus se torna então expressão de um culto genuíno e verdadeiro diante de Deus. Esse desafio é diário. Viver de forma coerente com a fé que nós professamos. Não se trata de medir esforço ou desempenho, mas de permitir que a graça de Cristo transforme a nossa atitude e transborde as nossas ações na nossa maneira de viver. Pergunte a si mesmo: minhas ações refletem justiça, misericórdia e humildade? Pergunta para você todo dia isso. Será que a minha ação reflete justiça, misericórdia e humildade? Será que eu sou justo, misericordioso e humilde? Eu estou vivendo minha fé de modo que agrada a Deus ou apenas cumprindo tradições religiosas e responsabilidades externas? O culto que Deus reconhece é esse: vida rendida, coração quebrantado, amor prático e dependência constante dele. Para nós fecharmos aqui, eu queria encerrar a exposição de hoje pensando em algumas questões práticas. Mais uma vez, a grande ideia da passagem é: Deus não se agrada de rituais vazios ou ofertas grandiosas, mas de um coração que vive em justiça, em misericórdia e em humildade diante de Deus. Um dos grandes problemas é a autojustificação, o desejo de parecer melhor do que realmente nós somos. Isso é um grande obstáculo para a verdadeira adoração. Mas a palavra de Deus nos alerta em Romanos 12:3, dizendo: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense de você mesmo com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Não se esqueça que cada pedacinho do corpo é importante e tem o seu devido valor. Nós não poderemos agradar a Deus tentando nos justificar a nós mesmos por coisas que nós fazemos. A justificação verdadeira vem somente pela graça de Cristo,
recebida mediante a fé por Jesus Cristo. Então, para nós que já fomos encontrados por Jesus, a aplicação ela é bem direta. Examine a sua vida e pergunte-se se a sua devoção é marcada por justiça, por misericórdia e por humildade, ou se ela se limita a práticas religiosas externas. Lembre-se que servir a Deus vai além de ritos e ofertas. É permitir que o seu caráter seja refletido em cada atitude diária, buscando andar humildemente, reconhecendo que é a graça de Deus que sustenta a nossa comunhão com Ele e capacita a nossa vida e transforma a nossa maneira de viver. E para você que ainda não tem um relacionamento fiel com Cristo, que está começando a sua caminhada com Jesus, tenha por certo que que não dá para conquistar a Deus tentando barganhar com Ele. Não dá para conquistar a Deus com religiosidade ou com boas obras exageradas. Não adianta fazer sacrifícios, pagar promessas, fazer penitências. O que Deus quer de nós é um coração sincero e rendido ao Senhor. Somente em Cristo nós vamos encontrar o exemplo perfeito de justiça, de misericórdia e de humildade. E nele é possível iniciar uma nova vida reconciliada com Deus. Porque Jesus começou, Ele pagou o preço, Ele fez o que nós não seríamos capazes de fazer, para nos dar esperança que há possibilidade de uma vida transformada em Jesus. A verdadeira adoração começa na fé, e não em tentativas humanas de comprar o favor de Deus. O desafio final para todos nós é claro: seguir o exemplo de Jesus, vivendo a cada dia com justiça prática, com amor misericordioso, com humildade genuína diante de Deus. E agora, para finalizar, um grande servo de Deus do passado, Agostinho de Hipona, em suas confissões, declarou de forma poética algo que me inspira muito a buscar de Deus essa mudança que nós precisamos para a nossa vida. E eu quero terminar a pregação com a leitura desse texto. Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde demais eu te amei. Eis que habitavas dentro de mim e eu te procurava do lado de fora. Eu, disforme, lançava-me sobre as belas formas das tuas criaturas. Estavas comigo, mas eu não estavas contigo. Retinham-me longe de ti as tuas criaturas, que não existiriam se em ti não existissem. Tu chamaste e teu grito rompeu a minha surdez. Fulguraste e brilhaste e tua luz afugentou a minha cegueira. Espargiste a tua fragrância e respirando-a eu suspirei por ti. Eu te saboreei e agora eu tenho fome e sede de ti. Tu me tocaste e agora eu estou ardendo no desejo da tua paz. Que a nossa vida se torne a cada dia o culto que realmente o Senhor deseja. Um reflexo do caráter e da graça de Deus que habita em nós. Amém? Vamos orar mais uma vez? Vamos orar e vamos terminar o nosso culto cantando ao Senhor. Quebrantado, olhando para a cruz, seguindo a Jesus, o nosso maior exemplo de fé. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos ensina a cada dia. Nos ajuda, Senhor, a vivermos em justiça, em misericórdia e humildade diante do Senhor. É isso que a Tua palavra nos desafia a fazer. É tão simples e a gente complica tanto. É tão fácil dobrar a nossa cerviz que é dura, a nossa cabeça que é teimosa, como diz a Tua palavra, que quer ser muito mais do que na realidade é.
É tão fácil a gente fazer isso e deixar o Senhor conduzir as coisas, mas o pecado do nosso coração é tão duro que a gente não consegue fazer isso. Por isso nós precisamos do Senhor. Precisamos do teu agir na nossa vida. Precisamos da tua misericórdia a cada dia, Senhor. Nos ensina, quebranta o coração de cada um de nós aqui. Nos ajuda, Senhor, a prestarmos um culto verdadeiro, que o Senhor se agrada e que o Senhor se alegra. É no nome de Jesus que eu te peço. Amém. Amém. Vamos ficar em pé mais uma vez? Vamos cantar ao Senhor?